Eu vou falar um pouco sobre a questão da crise dos 70, a crise econômica dos 70, como uma crise de longa duração, né? E uma crise estrutural do capital, e o papel do movimento operário dentro disso. Eu fiz o mestrado e doutorado sobre o movimento operário em São Paulo, né? O mestrado eu fiz sobre o movimento operário na Volkswagen, dos anos 70 até 2010, e o doutorado eu fiz uma comparação entre o movimento operário em Osasco, São Paulo e ABC, no período da década de 70 até o início dos anos 80, né? Então, eu vou discutir o que eu vou falar aqui, bem brevemente, vai ser um pouco sobre esse livro do Mandel aqui, A Crise do Capital, né, onde ele discute a crise estrutural do capital dos anos 70. É um livro importante, assim, ele é basicamente um dos primeiros livros de análise de fôlego sobre essa crise, né? Depois vieram outros, né, o próprio Kesner, né, o mais recente, o Robert Brenner, o Bunyan Bora, e um pouco também do Arrighi, também esse debate, né? É que eu peguei esse aqui, o outro está ali na bagunça ali, que é o longo século XX, né? Que também é importante. Um pouco também do papel da questão do capital financeiro, banco, dinheiro, do H. Green também, que é um cara importante. Então, dito isso, apresentado os pontos de partida, né? A questão importante aqui para mim é que, a partir dos anos 70, começa-se, então, uma crise de superprodução. Eu vou dividir a fala em três partes. A crise dos 70, né? O último fôlego do movimento operário organizado, combativo e revolucionário, e depois um pouco do neoliberalismo tal, e a fase da extrema-direita no poder que está hoje. Eu queria organizar a fala mais ou menos assim. Obviamente, eu não vou falar tudo de uma vez, vou falar um pouquinho e depois a gente abre, né? Senão vai ficar, às vezes, muito monótono, fica chato. A coisa mais importante que retorna nos dias de hoje é essa longa crise dos 70, que ela começou nos anos 70 com uma crise estrutural do capital, e ela não terminou até hoje. Se você olhar os gráficos de crescimento de produção e de lucro, a taxa de lucro, a taxa de acumulação do capital da década de 70 para hoje, você vai ver que é uma taxa que está em decrescente, né? Isso são dois fenômenos, né? Hobsbawm também tratou isso na Era dos Extremos, de certa forma, também dando um panorama sobre o papel histórico disso. Então, nos anos 70, no pós-Segunda Guerra Mundial, os países se acordaram, né, sobretudo pela hegemonia americana, que não participou diretamente com tanto ênfase da Primeira e Segunda Guerra Mundial, conseguiu desenvolver sua indústria produtiva, né? E no pós-Segunda Guerra conseguiu ser hegemonia e sair à frente desse bloco de países capitalistas, né, em oposição aos países em transição ao socialismo, né, que existiam a União Soviética e o bloco soviético, né, tal. Isso gerou uma política dos Estados Unidos de alto investimento em alguns países da Europa, né, fortemente, sobretudo na Alemanha, na França e na Itália, né, e muito no Japão. Isso teve algumas consequências. Um forte investimento, esses países estavam totalmente destruídos no pós-Segunda Guerra Mundial, mas essa remessa de investimento acabou fazendo esses países, então, rapidamente alcançarem altos índices de produção e desenvolvimento, né? Porque não partiu do zero, né? De acúmulo técnico, científico e tal. Então, rapidamente, isso criou vários parques produtivos no mundo e gerou uma grande crise de superprodução na década de 70. Esse é o debate que esses autores fazem. Obviamente, tem outras explicações, outros teóricos para a crise dos 70, né? Os monetaristas, uma série de outras explicações. No caso, eu vou abordar essa, né? E de lá para cá, dessa crise que explodiu, na verdade, ela começa na segunda metade dos 70 e ela tem uma profundidade mesmo em 73, 74. E se soma outras crises, a crise do petróleo, uma série de outros elementos surgem, se mesclam nisso. A ruptura do dólar como moeda internacional, né, como moeda de reserva, e uma série de coisas acontecem nesse período. O fato, e outro elemento importante aqui, na contratendência, é o movimento operário, né? Nesse período, então, começou um processo de... Lembra-se que nesse período chamado de crescimento, a era de ouro do capitalismo, entre aspas, porque é muito desigual o período, tem mais a ver com a Europa,
né? O Brasil está acontecendo outra coisa, a América Latina está acontecendo outra coisa, no continente africano está acontecendo outra coisa, a China, nos anos 70, está em outro ritmo. São várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, o Hobsbawm e todos os autores que eu mostrei, eles enfatizam que a era do ouro do capitalismo foi para os grandes países, para o núcleo central do capitalismo. O Haid faz essa definição, né? Os países do núcleo central, os intermediários, os subdesenvolvidos. E o movimento operário, nesse período de volta do desemprego, ataque à classe trabalhadora, o movimento operário ele se organizou e foi para cima, né? Avançou contra a burguesia, avançou contra os imperativos de reforma e de reestruturação produtiva que começou nos anos 70. Perrianos também discutiu isso num texto clássico também que a gente tem sobre o neoliberalismo, né? E teve, então, o 68 foi um exemplo disso. Mas o 68, ele começa com um movimento que explode na França e se contagia no mundo inteiro. Por quê? Porque começava uma crise estrutural do capital. Não porque tinha uma coisa estudantil e tudo mais, que também dá ênfase à questão estudantil, e deixamos de fora o movimento operário, né, como uma análise bem pequeno-burguesa que não quer considerar o centro produtivo, né, e a classe trabalhadora que realmente move o mundo, né. E o movimento operário reagiu. Um longo ciclo de resistência, a segunda metade dos anos 60, em todos os países, Maio francês, a gente pode pegar, Osasco aqui no Brasil, Osasco de Contagem, né? Nos Estados Unidos também tem os Panteras Negras, tem o movimento negro, mas tem uma série de movimentos. O movimento operário resiste fortemente dos 68 até o início dos 80, com o processo na Polônia, os processos no ABC Paulista aqui e as greves gerais aqui em São Paulo, né? De lá para cá, gesta-se outro movimento. Mas, a princípio, é isso que eu quero falar, e depois a gente vai acrescentando.